Fala galera, chegando com as informações importantes do Cruzeiro, as quentes do dia, né? O Cruzeiro atualizando a parcial, a venda de ingressos, uma entrevista importante ao Cruzeiro Cast na TV Cruzeiro de Leonardo Jardim. Qual time ele coloca em campo no sábado diante da equipe do Mirassol, adversário do Cruzeiro na Sul-Americana, passando por um momento bastante complicado, hein? O técnico, Kili Gonzalez, quem lembra, jogador de seleção argentina, subiu no telhado. Vamos falar sobre tudo isso a partir de agora. Vamos lá, pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, é só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito, faça a inscrição. Na sequência, ative o sininho, hein, para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as quentes do dia. Uma ótima entrevista de Leonardo Jardim com a presença do nosso Valuzinho, hein? Thiago Valu, com o grande Marco Astoni, Cruzeiro Cast na TV Cruzeiro. Falou sobre vários assuntos. Fica a dica aí para quem não conseguiu acompanhar para assistir. Tem no centraldatoca.com.br trechos importantes. Ele falando sobre Dineno, falando sobre o objetivo do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, falando sobre o Cruzeiro jogar com o quarteto, Matheus Pereira, Dudu, Caio Jorge e Gabigol, sobre esquema que vai variar bem. Enfim, o Leonardo Jardim passando a limpo tudo do Cruzeiro neste momento de quase estreia na Série A do Campeonato Brasileiro. Então, e um Leonardo Jardim que está muito envolvido, né, com o projeto do Cruzeiro para fazer as coisas darem certo. Tem a confiança de todo mundo, respaldo da diretoria. É um técnico que o torcedor se identificou de forma rápida. Tem um currículo aí que dispensa comentário, né? Então, toda a sorte do mundo aí para o Leonardo Jardim. E a gente sabe, obviamente, né? Futebol, a bola precisa entrar na casinha, né? E o Cruzeiro conquistar resultados importantes no comando do Mister Leonardo Jardim, que veio a princípio para um contrato de 2 temporadas. Leonardo Jardim, que define nesta sexta-feira o time para jogar diante da equipe do Mirassol. A partida sábado, 6h30, Mineirão, com um grande público. Daqui a pouco vamos falar sobre público. E o Leonardo Jardim vai definir o time. Muito provavelmente aí pode montar a formação tendo a base que jogou lá em Bragança Paulista. Hoje, por exemplo, no treinamento, todo mundo esteve em campo com Lautaro Dias e com Bolassi, que podem ser opções para uma lista de relacionados. Aí temos que aguardar, mas eles treinaram de forma integral hoje na Toca da Raposa 2. E aí a última atividade nesta sexta-feira pela manhã, o Cruzeiro que vai se concentrar nesta sexta também para o jogo de sábado às 6h30. Eu falei sobre público, o Cruzeiro atualizou a parcial, mais de 35 mil ingressos vendidos. E a pergunta que todo mundo está fazendo, vai abrir o Laranja Superior? A definição será nesta sexta. Por enquanto, segue fechado. Ainda tem ingresso quando acessa o sistema, ingresso.cruzeiro.com.br, o torcedor ele vai encontrar bilhete. Às vezes, quando dá uma atualizada, até consegue um amarelo, às vezes um laranja, mas o que mais tem ainda é o setor vermelho superior. Por exemplo, acabei de acessar aqui, laranja inferior ainda à disposição. E ingresso do vermelho. Se a venda melhorar mais ainda, 35 mil, um ótimo público para um time que ainda não passou aquela confiança para a Nação Azul. Então, melhorando mais, tem possibilidade de abrir o Laranja Superior. Repito, a definição nesta sexta-feira, a diretoria do Cruzeiro vem observando como está esta movimentação e ainda tem o sábado inteiro para vender, né? 2 dias ainda para vender praticamente. Sexta e sábado. E no dia do jogo a gente sabe que muita gente tá ali, às vezes anima, né? Ah, bora lá no Mineirão, Cruzeirão em campo, isso e aquilo. Então, quem puder comprar o ingresso, se comprar de forma antecipada e caminhar para esgotar o que tem, aí o Cruzeiro vai abrir sim o Laranja Superior. Então é aguardar a definição nesta sexta-feira. Lembrando que a previsão registrada em ata
está na casa de 44 mil torcedores. É o que o Cruzeiro tem neste momento para o torcedor. Eu vou falar sobre Matheus Pereira e vou falar também sobre o União Santa Fé, o clube da Argentina vivendo um momento complicado, mas Copa Sul-Americana é outra história. Sobre Matheus Pereira, o jogador vem treinando normalmente e deve ser relacionado para o jogo de sábado com o Mirassol. Por quê? O filho dele com a Thalita ainda não nasceu. Mesmo se tiver concentração, o jogador está em Belo Horizonte. Então, se precisar ali às pressas, não tem nenhum problema. Aí poderia sair da concentração, etc. E, a princípio, ele seria uma opção no banco. Não vejo o Matheus Pereira neste momento, até pelas ausências contra o Botafogo, contra o Red Bull Bragantino, sendo titular no time do técnico Leonardo Jardim no sábado diante do Mirassol, mas poderia ser uma presença importante no banco de reservas, então vamos acompanhar essa questão. Sobre o União Santa Fé, o time jogou hoje pelo Campeonato Argentino e perdeu para o Aldosivi, que até então estava na lanterna do Campeonato Argentino. O União Santa Fé, que tem como técnico o Kili Gonzalez, que está inclusive na corda bamba, hein? Não sei se vai chegar até o jogo contra o Cruzeiro. O União de Santa Fé tinha vencido o Banfield, depois perdeu para o Racing, tendo um jogador a mais, e agora foi derrotado pelo Aldosivi fora de casa. E o próximo compromisso, terça-feira, contra o Cruzeiro, lá em Santa Fé. Só que aí é Copa Sul-Americana, a história é outra. É estádio lotado, é pressão. É bom o Cruzeiro estudar bem o adversário, mas é um fato. Nos últimos 10 jogos, o União Santa Fé venceu 3, empatou 1 e perdeu 6. O time vem em um momento bastante complicado, mas repito, competição continental, essas equipes se transformam e o Cruzeiro tem que tomar cuidado, mas tem condição de chegar lá e estrear com um grande resultado na Copa Sul-Americana. Pela manhã no centro de treinamentos do Cruzeiro, e a cada dia o técnico Leonardo Jardim ganhando opções, como foi ontem, quando teve o trabalho aberto para a imprensa, teve a presença também em campo do próprio Bolassi, recuperado de uma inflamação no joelho direito, e é esse Cruzeiro que entra forte para a estreia no Brasileirão. A expectativa também para casa cheia, alguns setores já estão esgotados e você encontra no ingresso.cruzeiro.com.br. E hoje, Cirilo, o técnico Leonardo Jardim participou do episódio do podcast do Cruzeiro, semanalmente bateu um papo com o nosso Marcão, num belo projeto do clube, e ele fala aqui na Turma do Bate-Bola os principais trechos, né, desse podcast, e ele inicia falando sobre o projeto. O Cruzeiro que vem, né, nesse planejamento para buscar conquistas, e o Leonardo Jardim, apesar de já ter conseguido o clube chegar a uma decisão de Copa Sul-Americana na última temporada, pede paciência ao torcedor, aos processos até chegar à glória. Fala, Léo Jardim. Com certeza, é assim, nós temos, e é importante os adeptos também clarificarem a situação. O Cruzeiro veio de uma situação difícil, teve um novo proprietário que chegou a 8 meses ou a 9 meses. Temos aqui um grupo de jogadores que eventualmente talvez não temos mais de 6 ou 7 ou 8 jogadores de mais de um ano de clube, quer dizer que não tem uma base nem estrutural nem em termos de base de plantel, e tudo isto nós temos que realizar agora. Por isso nós temos algum trabalho em termos de reestruturação, não só de jogadores mas fora de campo. Eu cheguei, temos aqui um plantel já totalmente residual em termos de clube.
onde neste momento vamos tentar rentabilizar e tirar ao máximo o melhor de cada um dos jogadores. Com certeza que o nosso objetivo é que o plantel seja cada vez mais competitivo. Durante esta fase preocupamos aumentar os índices de performance de todos os jogadores, de forma a competir, porque hoje em dia temos 2 meses com jogos de 3 em 3 e 4 dias, precisamos de 2 laterais direitos, precisamos de 4 volantes, ou 2 meias, 4 avançados, pontas. Para quê? Para que termos um sistema de rotatividade dentro do elenco que permita a equipa se apresentar fresca, a equipa se apresentar competitiva todos os jogos. Obrigado ao Léo Jardim, Simões e também Cirilo, falando sobre os processos e a paciência, né? Pedindo ao torcedor para que dê tempo para o trabalho ser desenvolvido, não só dentro de campo, mas também fora dele. O Cruzeiro que vem, né, buscando soluções para ter um elenco forte e com o objetivo bem claro, já traçado pelo Pedro Lourenço. E o Jardim comentou também a respeito de 2 pontos importantes. O primeiro deles é sobre o Cássio e também outros jogadores que ele detectou e trabalhou, né, de forma individual para uma evolução, melhora, e ele fala aqui na turma do Bate-Bola. Todo o princípio é para todos os jogadores, os da frente e o Cássio. Ou seja, quando eu cheguei, a primeira coisa que eu tirei foi tirar o Cássio, tirei o Cássio da equipa e coloquei o Léo. E falei ao Cássio, disse: Cássio, tu vais sair, não vais jogar, porque tens que treinar. Porque eu acho que tu não estás na tua plena forma. Tens qualidade, mas tens que treinar. E o Cássio ficou de fora, treinou 10 dias para o primeiro jogo contra o América. Ele já teve melhor um pouco. Sim. E ele agora teve mais tempo e ainda está melhor. Ok? Tudo isto é dentro daquilo que eu vos disse anteriormente. Temos que colocar os jogadores. Não podemos colocar os jogadores quando eles não estão bem. Temos que colocar eles bem. Para isso temos que os preparar. E é esse o nosso trabalho com o Cássio e com todos os outros jogadores. Em termos psicológicos também temos que ter atenção. Tivemos o Fabrício Bruno fora de um jogo de treino. Estava com problemas com a sua criança que estava doente. Então não vale a pena estar a ver um jogador que está focado neste momento com a vida de um filho. Não vale a pena. Temos o Matheus Henrique que não foi a 2 jogos de treino. Ele neste momento... Ele está extremamente focado porque é um nascimento que um filho que ele queria ter muito, é o primeiro filho, não é fácil focalizá-lo para o outro lado. E eu quero que ele resolva aquela situação, que aconteça o nascimento, tudo bem, para ele a seguir pegar nessas sinergias e ajudar mais a equipa. E por isso é que temos um efetivo e temos que ter esta gestão de todos os jogadores. Mas porventura, às vezes por fora, a gente só olha na parte técnica e no jogador não olha na parte psicológica. E a parte psicológica hoje em dia no futebol é muito importante e temos que acompanhar. Obrigado ao técnico Leonardo Jardim, comentou outros pontos importantes também, por exemplo, sobre o Vidalba, né, na lateral esquerda, ele que vem ganhando oportunidade mesmo, o Cruzeiro tendo outros 2 laterais de ofício, comentando também sobre os processos, sobre o elenco que precisa ter pela alta carga de jogos, principalmente neste período onde o Cruzeiro, por exemplo, no mês de abril terá 8 partidas, né, então o Leonardo Jardim destacando outros pontos também importantes na entrevista ao podcast do Clube, Cirilo. Ô Simões, é um recomeço pro Cruzeiro, né? O torcedor do Cruzeiro passou por muita coisa nos últimos tempos e algumas frustrações também recentes, quando foi devolvido ao torcedor do Cruzeiro a possibilidade de acreditar, né? De acreditar que a coisa possa voltar a dar certo. É realmente muito difícil virar pro torcedor do Cruzeiro e pedir paciência, mas é importante que a turma que vai ao campo neste sábado entenda que realmente é um novo Cruzeiro que vai entrar em campo contra o Mirassol, Simões. O Cirilo, e eu acho que isso está muito refletido na questão da presença do torcedor. Ano passado, na estreia contra o Botafogo, foram 20 mil pessoas no Mineirão. Esse ano, né, Rubens, a expectativa é por volta de 40, né? Sim. Ano passado era o Botafogo, esse ano é o Mirassol. Há uma diferença muito grande em relação a isso. Isso indica de que se o apoio pode ser grande, a cobrança também pode. Porque é justamente esse aspecto, né?
O torcedor do Cruzeiro vem de processos de perda de vaga na Copa Libertadores desse ano, perda de final de Copa Sul-Americana, perda na semifinal do Campeonato Mineiro pro América, que vai jogar a Série B. Então é até complicado, né? Eu entendo a posição do Leonardo Jardim e concordo com ele, né? Ele não tem culpa nenhuma nesse processo. Mas de toda forma é até complicado você pedir paciência a esse torcedor que tem um time com um poderio técnico muito acima do que imaginava que voltaria a ter, mas que não consegue entregar ainda os resultados que o torcedor espera. Então é isso, rapaziada do Cruzeiro. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueçam de dar aquela moral, né? Se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando um like, a opinião de vocês aqui nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante, né? A gente tá trazendo esses cortes aí de notícia do nosso Cruzeiro todos os dias aqui pra vocês, pessoal. Rapaziada, não vou me estender muito nesse vídeo aqui, né? A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, galera. Fui.